Olá pessoal, sou o professor Eduardo Lucena, da Universidade Federal de Alagoas, e estamos aqui mais uma vez para dar continuidade ao nosso curso de análise de risco. Então, através do meu site, vocês terão acesso a todas as aulas e alguns materiais extras. E hoje, finalmente, nós vamos iniciar a nossa primeira ferramenta para análise de risco, a APP ou APR, Análise Preliminar de Riscos ou Análise Preliminar de Perigos. Primeiro temos que entender o escopo da ferramenta, né? Eventos perigosos cujas causas originam-se da instalação ou sistema, ou seja, falhas de componentes ou do sistema, erros operacionais e de manutenção. Os resultados são qualitativos da aplicação dessa ferramenta, não fornece resultados numéricos. E a aplicação dela em sistemas em início de desenvolvimento serve também para fazer uma revisão geral de segurança de sistemas ou instalações em operação, e ela é precursora de outras análises. E ela deve ser aplicada por uma equipe multidisciplinar, como por exemplo, sugerimos fazer reuniões de até 3 horas, para não ficar muito cansativo, que se faça com uma periodicidade de 2 a 3 vezes por semana. Quais são as informações necessárias? Primeiro, nós temos que ter informações relacionadas à região, dados demográficos e climatológicos sobre as instalações, as premissas do projeto, o layout da instalação, especificações de equipamentos, descrição dos principais sistemas de proteção e segurança, e se envolver substâncias, quais são as propriedades físico-químicas, as características de inflamabilidade e as características de toxicidade. A técnica consiste basicamente no preenchimento de uma planilha, onde vai ser elaborada estatísticas de cenários identificando por categoria de risco, através da frequência e da severidade dos mesmos. E faz a análise dos resultados. Aqui nós temos o modelo da planilha. Na primeira coluna nós temos o risco identificado, a sua causa, o modo de detecção, os efeitos e as categorias que nós vamos mostrar como funciona. Existe uma tabela que mostra como a gente vai adotar a frequência, a severidade, e cruzando essas duas informações nós teremos os riscos. Tá? Quais são as medidas de prevenção, e as observações e o cenário, ou seja, o risco 1, cenário 1. Tá? Então vamos lá. A frequência ela é categorizada de A a E. A extremamente remota e E frequente. Tá? E aí tem uma descrição, extremamente improvável de ocorrer durante a vida útil da instalação. E a frequente é esperado ocorrer várias vezes durante a vida útil da instalação. Então você vai escolher qual dessas categorias mais se enquadra para o risco que você vai analisar. E sobre a severidade, nós temos também 4 categorias. 1, desprezível, 2, marginal, 3, crítica e 4, catastrófica. E aqui na coluna da direita nós temos a descrição e características de cada uma. Sem danos ou danos insignificantes, danos leves, danos severos e danos irreparáveis. Tá? São essas as características da severidade. E aqui nós temos a matriz de classificação, onde nós vamos levar em consideração a severidade e a frequência para extrair o risco. Lembrando que a severidade vai de 1 a 4 e a frequência de A a E. Então, cruzando essas informações, nós temos exatamente o grau de risco, que pode ser desprezível, essa parte em branco, menor, moderado, sério e crítico. Então vamos a uma aplicação. Suponha um grande vazamento de um composto tóxico. Essa imagem reflete a nuvem de gás tóxico que ocorreu lá na Baixada Santista. Então vamos fazer essa análise. Tá? Então, qual seria o risco? O risco seria a liberação tóxica. Qual seria a possível causa disso? Por exemplo, vamos supor que essa indústria trabalhe com gás sulfídrico, que é um gás tóxico, muito perigoso. Então pode ocorrer do vazamento no cilindro de gás, ou o gás não foi consumido no processo e foi liberado. Tá? Então com isso nós podemos determinar, por exemplo, a frequência e a severidade. Então nós podemos, por exemplo, dizer que pode ter uma frequência D, provável. Né? É provável que aconteça pelo menos uma vez durante a vida útil do empreendimento. E quanto à severidade, nós podemos dizer que este vazamento ele pode ser crítico. Tá? Então, cruzando essas duas informações, nós temos que o risco vai ser um risco 4, um risco sério. E aí podemos pensar em medidas, como por exemplo, instalar sistemas de alarme,
minimizar o armazenamento no local, entre outras informações e medidas que vocês vão listar. Então esse seria o cenário 1. Nós também podemos pensar em um outro exemplo. Então, considerando um projeto conceitual que é alimentado por gás cloro, proveniente de um cilindro em unidade de processo. Então aqui está o nosso cilindro, né, com as válvulas, e que vai alimentar um processo. Tá? Neste estágio do projeto, o analista sabe somente que o material será usado no processo e nada mais. Ele reconhece que o gás, né, o gás cloro, ele tem propriedades tóxicas e identifica a liberação potencial de cloro como uma situação perigosa. Então daí, o analista lista as seguintes causas para tal liberação. Pode ser que o cilindro pressurizado de estocagem vaza ou rompa, né? As linhas de alimentação de cloro vazem ou também rompem. O processo não consome todo o cloro, então é liberado para o meio. Pode ocorrer um vazamento na conexão do cilindro ao processo. Então o analista determina os efeitos destas causas. Neste caso, podem ocorrer fatalidades resultantes de grandes liberações, né? Então a próxima tarefa do analista é a descrição de medidas corretivas ou preventivas para cada liberação possível. Então vamos lá. Por exemplo, ele pode propor, né, minimizar o estoque de cloro no local, considerar um processo que armazene materiais alternativos menos tóxicos e que possam gerar cloro quando necessário, considerar o desenvolvimento de um sistema de coleta de cloro no processo, providenciar um sistema de alerta caso ocorra algum vazamento, uma liberação de cloro na planta, considerar um cilindro envolto em um sistema de dilúvio de água, para que seja acionado através de detectores, ou desenvolver um programa de treinamento para ser apresentado a todos os funcionários antes da partida, né? Contemplando os efeitos do gás cloro e os procedimentos de segurança. Então aqui está o nosso modelo conceitual, o cilindro de cloro, com as suas válvulas para alimentar o processo. E aí lembrando que a nossa ferramenta é a elaboração de uma planilha, né, onde nós podemos identificar um risco, como por exemplo a grande liberação desse gás, que pode ter como causa a ruptura do cilindro, a ruptura total da linha de alimentação, né, como efeitos a dispersão da nuvem com potencial para fatalidades, e aí nós podemos determinar, por exemplo, a severidade. Então, nesse caso, uma grande liberação pode ter uma severidade catastrófica. E aí você pode definir qual seria a frequência, né? Extremamente remota, improvável, provável ou frequente. Também nós temos uma outra possível, um outro possível risco, uma pequena liberação. O processo não consome todo o cloro. A conexão do cilindro, né, pode ter causado o problema. E como efeitos, a dispersão da nuvem sem potencial para fatalidades. E aí você determina, por exemplo, a severidade, a qual eu coloquei aqui como marginal, né? E depois vocês definem as medidas de controle para cada um desses cenários de risco. Então essas foram as referências utilizadas para essa nossa videoaula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, onde nós iremos detalhar mais uma ferramenta de análise de risco. Muito obrigado e até lá!